Nós vamos começar a conversar um pouco a respeito do frevo Vassourinhas. Vai ter uma série de informações. E desde a criação da melodia, que se atribui que não era um frevo, era uma canção que veio de Portugal, uma série de informações. O frevo Vassourinha veio depois da agremiação. A agremiação é mais antiga do que o frevo. Nós vamos falar sobre as variações, as diversas criações de Vassourinha, as diversas interpretações. Mas eu quero começar com um depoimento que está gravado no Museu do Som, na imagem do som, daqui de Pernambuco. Um diálogo com Nelson Ferreira, Evandro Rabelo e Estélio Gonçalves. Nelson Ferreira era o maestro. Evandro Rabelo, o que descobriu no jornal a palavra é frevo, em 1909. E Estélio Gonçalves era um jornalista ligado à cultura. Esse artigo pergunta como começou o Vassourinhas e virou o hino do carnaval. Depoimento tem. Você sabia que a música Vassourinha, considerada o hino de carnaval pernambucano, não é frevo? Quem conta essa história é Nelson Ferreira, um dos nossos maiores compositores e grande homenageado do Carnaval do Recife. O depoimento que eu vou dar para vocês como informação, ele é, segundo o que está na minha mão, o depoimento que está gravado no Museu da Imagem do Som no ano de 1973. Esse depoimento foi gravado 3 anos antes da morte do nosso mestre Nelson Ferreira. E participaram, além de Evandro Rabelo, Estélio Gonçalves, Leonardo Dantas e também do compositor Edgar Moraes, Francisco Bandeira de Melo e Anita Dubé. Nelson falou em toda a sua vida dos seus parceiros, das particularidades do frevo, dos velhos carnavais recifenses, da Era de Ouro, do Haydn e de vários temas ligados à cultura de Pernambuco. Nessa entrevista e nesse depoimento, ele falou da vida dele e é até oportuno, que acredito que deve permanecer nos arquivos do museu, ver como foi esse depoimento. O que a gente vai abordar é a respeito do Vassourinhas. Nelson Ferreira dava essa informação. Nós não podemos ou não devemos dizer que Vassourinhas seja um frevo. Isso era Nelson que estava dizendo no depoimento. Mesmo porque, quando Matias da Rocha e Joana Batista fizeram Vassourinhas, que, segundo me disseram, era a marcha com que saía o Clube Vassourinhas da sede.
e a marcha com que recolhia. De maneira que não tem nada de frevo. A primeira parte é parararapapam, sempre com o mesmo desenho, seguindo. Segunda parte é que canta pá, lá, 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 lá. Então não era um sentido de um frevo. Não era aquele frevo que tinha essa ligação com a polca, com o machixe, com a quadrilha. Evandro Rabelo, na entrevista, disse: maestro, pergunta, a letra de Vassourinhas foi escrita por Matias ou pela Joana, né? Que a composição era de Matias da Rocha e Joana Batista. A pergunta de Evandro, um grande pesquisador, o que buscou nos jornais de 1900 e encontrou no jornal o ano que se pronunciou, está lá registrado como a palavra frevo, aí que hoje se comemora sempre o frevo no dia 9 de fevereiro de 1909, daí partiu então as comemorações de aniversário. Nelson Ferreira respondeu essa pergunta de Evandro, de quem era a letra? De Matias da Rocha ou de Joana Batista? Nelson respondeu: não sei bem. Sei que aparece a música e a letra não especifica Joana Batista e Matias da Rocha. A Vassourinha, nós, quando inauguramos o Clube Internacional, em 1938, no Benfica, tocaram a orquestra jazz acadêmica com Paulo Filho, que era um grande músico, e a jazz PRA8, comigo, Nelson. Foram as orquestras que inauguraram o Clube Internacional, quando o clube deixou a Rua da Aurora. Pronto, o Clube Internacional, eu já falei anteriormente, em algum momento dessas oficinas, que a gente está gravando essas conversas e vendo o prédio onde o Clube Internacional começou e que também foi sede da Prefeitura do Recife. Aqui na Rua da Aurora, uma parte, Rua da União, e o outro lado, Rua da Aurora. Aí Nelson segue, foi quando as orquestras que tocavam hora e meia, descansavam hora e meia. Então, ele com o padre Alvafrido, o regente da jazz acadêmica, combinaram de dar um sinal para não ficar preso ao relógio. Olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, Nelson. Vamos dar uma música para a senha. E ficou servindo de senha, de chamada a música Vassourinhas. De maneira de que 10 minutos antes de completar a hora de cada orquestra, se tocava Vassourinhas onde estivesse os músicos, viriam exatamente sossegados, se aproximando do palco para dar continuidade ao baile. Então, nessa época, não existia parou para começar um outro grupo, não.
as orquestras se revezavam passando o baixão para outra. Com essa combinação de executar o Vassourinhas como nota, marcha de chamada, um toque de chamada, facilitou mais. O que é que acontece? Vassourinha era aquilo, puramente aquilo, levava uns 10 minutos ou mais só nessa mesma coisa. Quando, em determinado momento, numa desses bailes, alguma coisa? Não. Desse baile, que era um grande saxofonista, Felinho, do mesmo local de nascimento do Maestro Nelson, a cidade de Bonito, começou a fazer umas variações que chamou a atenção dele. Quando repetia, vinha outra variação. E Nelson empolgou-se e pegou uma cadeira, suspendeu o microfone e botou Felinho em cima dessa cadeira. E Felinho aí continuou a repetir, não a mesma variação, mas o mesmo esquema. Pá! Variação. Não era improviso, variações em torno da melodia de Vassourinha. Aí, creio eu, que Nelson começou a adotar isso e ele, em conversa, ele estimulou e daí começou essa caminhada do Vassourinhas. E que foi dando certo. Entende Nelson, e Nelson está certo, que daí é que Vassourinhas começou a ser conhecida, que antes não tinha essa. Quer dizer, o Vassourinhas começou um passo, uma escada superior, um caminhar a partir dessas variações do Mestre Felinho. A partir daí, quando Felinho começou a criar essas variações, outros começaram a criar, mas nunca com a mesma identidade daquelas de Felinho. Isso é bom porque estimulou várias mentes. Essa gravação, a gente vai ter a oportunidade de ouvir com o Felinho, e mostra que o único que conseguiu aproximar a maneira de Felinho foi o grande compositor Miro Oliveira, que a gente vai estudar oportunamente os frevos dele também. E Felinho criou esse universo. Isso ocorreu no ano de 1938. Eu fiz umas variantes aqui dentro do depoimento para não ficar aquilo quadradão. Mas isso pode ser confirmado porque está no Museu da Imagem do Som do Estado de Pernambuco. Vassourinhas, nós vamos fazer depois algumas demonstrações a respeito de quantas variações foram feitas. Existe a de Felinho e existe umas variações também de outro grande mestre, Maestro Luiz Caetano, que ele criou umas variações em tom menor. A de Felinho é em tom maior. E o Luiz Caetano criou em tom menor.
nós vamos ter a oportunidade de escutar essas gravações, tanto a de Felinho como a de Luiz Caetano. E vai ter uma série de execuções mais atuais, algumas, às vezes, fogem daquele espírito da melodia, aí já passa a ser os improvisos. Na partitura original do Vassourinhas, não usava o semitom. Era pá, 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 pá. Eu peguei uma partitura dessa, que é assim, pá, 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 pá. Não tinha não tinha isso, não. Isso foi que deu uma decoração que ficou até bonito. Mas a gente vai esmiuçar muito Vassourinhas, algumas perguntas serão feitas, não é? Essa dúvida de quem é o autor da letra, se é Matias da Rocha ou Joana Batista. Quando se trata de músicas de parceria, o primeiro nome que aparece é o autor da letra. E o outro é o nome do compositor musical. Do jeito que está escrito, dá a entender que é Matias da Rocha a letra e Joana Batista a música. Mas até agora não há uma certeza disso aí. Mas a gente volta a conversar sobre Vassourinhas. Tem muita coisa ainda para fazer.